Homem é preso, suspeito de agredir a mãe e a avó em Montadas. Para evitar ser preso pela polícia, o jovem se escondeu nessa pequena cisterna que fica nos fundos da casa onde ele mora. Homem é morto a tiros em Espetinho, em João Pessoa. Foi devidamente identificada, é morador do bairro do Bessa. Teve um irmão assassinado há aproximadamente um ano. O uso em excesso de telas por crianças pode causar impactos negativos na infância e no futuro. Eu confesso a você que seria muito mais fácil a gente ligar uma TV e ter uma criança por 2 horas calada e quieta. No entanto, a médio e longo prazo, nós vamos colher as consequências negativas disso. Parque Evaldo Cruz será fechado para a retirada da decoração do Natal iluminado. E ainda, o Hospital de Trauma realiza ação do Janeiro Branco com repentistas para alegrar pacientes e acompanhantes. Olá, boa noite. A gente abre essa edição mostrando que a Polícia Civil prendeu um homem suspeito de agredir a própria mãe e a avó. Esse caso aconteceu na zona rural de Montadas e o homem chegou a ficar escondido numa cisterna para não ser preso. Esse jovem, sendo conduzido por um policial civil, é usuário de crack. Ontem, ele agrediu a mãe e a avó na cidade de Montadas. Contra ele, havia uma medida protetiva justamente para que não se aproximasse delas. Esta janela, o rapaz quebrou com um soco. Para evitar ser preso pela polícia, o jovem se escondeu nessa pequena cisterna que fica nos fundos da casa onde ele mora. Mas aqui a polícia acabou prendendo e o levando para a cidade de Esperança. Uma situação muito complicada porque é um jovem usuário de drogas. O delegado Emanuel Henriques explicou todo o caso. É uma situação de violência doméstica, a família, 2 idosas, inclusive uma de 93 anos, estavam passando por um momento de violência psicológica muito grande por parte do neto dessa idosa de 93 anos e do filho da outra idosa. Eles viviam todos na mesma casa e o preso, ele é viciado em entorpecentes e para conseguir alimentar o seu vício, ele começava a pegar as coisas de casa, pedia muito dinheiro à família e acabou que elas pediram medidas protetivas. Teve um tempo que ele voltou para casa tentando se reabilitar do vício, mas logo depois continuou novamente com a violência e aí foi feito um novo pedido de medida protetiva. No dia de ontem, ele passou a madrugada e o início da manhã toda tentando entrar, realmente arrombar ali a casa da sua genitora e da sua avó. Inclusive se cortou quando deu um murro numa janela de vidro. A família ficou totalmente desesperada, porque a todo momento ele queria entrar, todo mundo com muito medo dele. A senhora teve até uma situação de desmaio por parte dela também, porque ela ficou muito assustada. E aí a gente foi comunicado dessa situação, fomos até a cidade de Montadas, vimos que existia medida protetiva e conseguimos prendê-lo. Mesmo ele saindo em fuga, se escondeu em uma cisterna, mas a gente conseguiu capturar. E olha, na capital paraibana, um jovem foi morto com vários tiros enquanto comia em um espetinho. Imagens do circuito flagraram o crime. O irmão dele, gêmeo inclusive, já tinha sido assassinado no Bessa em março do ano passado. A vítima foi devidamente identificada, é morador do bairro do Bessa. Teve um irmão assassinado há aproximadamente um ano. Segundo informações, possivelmente teria envolvimento com atividades ilícitas. Todo o perfil dele será analisado a partir de agora. As informações é que os autores do crime seriam 2 indivíduos em uma moto. O carona desceu da moto e já foi efetuando disparos contra a vítima. Esse jovem estava sentado aqui nessa lanchonete quando ele sofreu o disparo de arma de fogo. Possivelmente ele caiu ao receber o primeiro disparo e em seguida ele teve outros disparos pelo corpo, totalizando 7 disparos. Vítima sem chance de sobreviver, né? Sim, ele não teve reação. Primeiro tiro na cabeça? Possivelmente primeiro tiro na cabeça.
E ele veio a queda, ele sofreu escoriação na região da testa. Pelas cápsulas pistola. Pistola, 9 milímetros. E olha, a gente vai mostrar agora um incêndio que destruiu a vegetação na rodovia PB-115, lá em Montadas. Renato Diniz foi até lá para mostrar os estragos causados. O incêndio aconteceu no início da noite de ontem, às margens da PB-115, a rodovia estadual Antônio Veríssimo, que fica entre os municípios de Montadas e Puxinanã. Bem da verdade, mais na parte que pertence ao município de Montadas. Essas imagens que vocês estão vendo aí circularam nas redes sociais e chegou ao conhecimento de todo mundo. E hoje pela manhã a gente veio ver o local onde aconteceu esse incêndio, que fica, como eu disse, bem próximo também à Granja Azevém, uma empresa bastante conhecida aqui na região de Montadas. O terreno esse aqui é enorme, mas o que chama a atenção é que o fogo que se alastrou rapidamente, e está aqui o resultado da área que foi consumida pelo fogo. Vamos mudar de assunto. A Escola Agrícola da UEPB está com novas vagas para os cursos técnicos para o ano de 2025. E a gente vai ver todas as informações agora. Ao todo, estão sendo oferecidas 160 vagas para a Escola Agrícola Assis Chateaubriand, que pertence à Universidade Estadual da Paraíba e fica no Campus 2, no município de Lagoa Seca. São 80 vagas para o curso de agropecuária e outras 80 vagas para o curso de agroindústria. As inscrições seguem abertas até o próximo dia 7 de fevereiro. Elas podem ser feitas presencialmente no Campus 2 da UEPB, em Lagoa Seca, ou através das redes sociais, pelo Instagram, @UEPBCampusII, de 2 em algarismo romano, esse Instagram que está aparecendo aqui na sua tela. Para efetuar a inscrição, é necessário que o estudante leve os seus documentos pessoais, assim como um comprovante de residência e uma foto 3x4. Esse curso é para pessoas que já tenham concluído ou estejam em processo de conclusão do ensino médio. A expectativa é de que as aulas comecem no próximo dia 12 de fevereiro. Pois é, chegou aquele momento tão temido pelos pais, que é a hora da compra do material escolar. E a gente foi até as lojas para mostrar o movimento e também os preços. O engenheiro David foi com a filha, Maria, fazer as compras do material escolar da menina. Na lista, vários itens e uma certeza: na hora de comprar, a escolha precisa ter um bom custo-benefício. A gente está buscando sempre o melhor preço, mas também a qualidade boa, né, dos materiais. O que é que você está achando nessa primeira impressão a respeito dos valores, principalmente se comparado aos valores do ano passado? Está praticamente iguais, né? A gente ainda está analisando, mas não tem muita variação de preço não, comparado ao ano passado. As lojas estão repletas dos mais variados tipos de itens para atender à demanda. Essa loja, que fica na Avenida Brasília, por exemplo, aposta em preços similares aos de 2024 e um parcelamento de até 10 vezes sem juros para atrair os clientes. A expectativa é de um crescimento de até 30% em relação ao ano passado. As expectativas sempre são das melhores possíveis, para estar superando a meta do ano passado. Eu acredito plenamente que vamos estar crescendo em média de 20% a 30% em nosso faturamento com as vendas desse ano. Já iniciaram um pouco devagar, pois eu acredito que esse período de férias, período de veraneio, a população ainda da cidade, cidades circunvizinhas ainda vão estar adquirindo ainda esse material escolar de seus filhos. A regra geral e infalível é a velha e boa pesquisa. Um levantamento recente feito pelo Procon estadual aponta a variação de preços em mais de 250 itens que acabam compondo as listas de material escolar. E só para ter uma ideia, a variação no preço da cola de isopor, por exemplo, é de mais de 100%. Então, para você consumidor, a velha e boa dica é fazer pesquisa e comparação de preços. Mas não esqueça que a compra do material também é um momento especial para o seu filho.
Mariá fez questão de estar com o papai e, desde cedo, também vai aprendendo sobre conscientização e educação financeira. Isso é verdade. Eu sempre gosto de trazer ela porque assim a gente escolhe junto, né? Isso é um momento também de pai e filha, de família. E é muito importante, mesmo que a gente tem que conscientizar também que nada que ela queira também, tudo que ela vai querer também não é possível comprar, né? Às vezes. Então a gente tem que balancear isso, mas é sempre bom trazer os filhos para fazer essa compra junto. E atenção, você que é pai de crianças. Férias escolares, os filhos em casa, e aí vem aquela dúvida, né? Como entreter os pequenos nesse período? O repórter Paulo Pessoa mostra agora como fazer nessa época e principalmente a importância de evitar o uso de telas entre as crianças. Letícia é mãe de 3, Theo, Daniel e Laura. As crianças têm 1, 3 e 5 anos. Os mais velhos estão em período de férias escolares e, como estão mais tempo em casa, vem um grande e, ao mesmo tempo, prazeroso desafio: entreter toda essa turma. Brincadeiras, leitura. As 3 crianças se divertem muito. A farra fica boa mesmo quando eles brincam na área externa da casa. Grama, plantação de feijão, banho de mangueira. Os meninos são criados como crianças raiz e com o mínimo de telas possível. Aqui em casa a gente busca manter uma rotina o mais vida real possível. Então a gente tenta inserir eles num ambiente de vida real, como vocês estão vendo aqui, e a gente busca deixar eles sempre muito à vontade. Brincadeira de criança, com terra, com água, sujando mesmo, barulho, porque a gente sabe que criança é isso, criança é movimento, e a gente tenta deixar eles o mais livre possível, deixando o ambiente mais preparado possível para que eles possam, de fato, brincar, se sujar e aproveitar o melhor da vida. Os meninos mais velhos assistem, mas com tempo e conteúdo determinado pelos pais. A gente viu que o ideal para a nossa vida seria realmente manter um tempo de tela apropriado para aquela idade. No caso dos meus filhos hoje, os mais velhos, eles fazem uso, eles têm um tempo determinado por mim para assistir aquilo que eu já sei que pode assistir. Então, eles têm uma monitorização aí, tanto de tempo quanto de conteúdo mesmo. A realidade de Letícia e dos filhos está dentro do contexto ideal, mas a gente sabe que muitas famílias não conseguem conduzir da mesma forma. Por isso, procuramos essa psicóloga que falou primeiro dos riscos do uso excessivo de telas na infância. De 0 a 2 anos é indicado que seja 0 telas. Isso é o ideal. O ideal, a gente já tem documentado de diversas formas, diversos artigos científicos, diversos estudos em diversos países que trazem que de 0 a 2 anos é indicado 0 telas. Mas por quê? Justamente porque é nessa fase que o córtex pré-frontal, que é exatamente essa área frontal do cérebro, ela é formada, onde a neuroplasticidade da criança ela está ali a 1000. E já existem também evidências que o uso excessivo de telas, aquela luz azul que a televisão, que o celular, o tablet, ele traz para a criança, vai causar alterações cerebrais. Então, de 0 a 2, uso 0. De 2 até 4 anos, é sugerido, o ideal seria 1 hora de telas. O que é que eu sugiro aos pais quando eles vêm aqui ao meu consultório? Que a gente fuja dos extremos. A gente não vai ser extremamente permissivo, nem extremamente rígido. O ideal é que as famílias encontrem o equilíbrio e lembrem que os sacrifícios de hoje pelos filhos serão colhidos no futuro. O que eu mais sugiro às famílias é prática de esportes, culinária. Você está ali em casa, lavando uma louça, coloca para o seu filho enxugar os potes de plástico, coloca para ele brincar com coisas da vida real, para ele experimentar situações sociais numa praça, num parquinho. É mais desgastante agora? É mais desgastante, porque eu confesso a você que seria muito mais fácil a gente ligar uma TV e ter uma criança por 2 horas calada e quieta. No entanto, a médio e longo prazo, nós vamos colher as consequências negativas disso. O que eu sugiro às famílias é vamos nos sacrificar um pouco agora por nossas crianças e oferecer a elas a vida real. Oferecer um livro, oferecer uma atividade de casa. Isso vai fazer com que a própria criança ela não exija tanto desse tempo de tela. A gente não pode simplesmente dizer assim à criança, você não pode utilizar a televisão e deixá-la a tarde inteira
ao seu próprio prazer, assim, de imaginar o que é que ela pode fazer. O ócio na infância é importante, no entanto, também existe o tempo do pai, da mãe, direcionar o que a criança deva fazer. E olha, mais um alerta agora na saúde. A Paraíba tem mais de 28 mil crianças e adolescentes com esquema vacinal contra a dengue incompleto. E é importante ressaltar que a vacina só concede a proteção máxima contra a dengue se tiver com o esquema completo da D1 e da D2. Claudivânia, mãe de 3 filhos, sempre se preocupou em manter o cartão de vacinação dos filhos em dia, ciente da importância da imunização para garantir a segurança da família. É muito importante a gente manter essa caderneta de vacinação em dia, tendo em vista que essa prática eu já tenho desde quando eu era criança, né? Minha mãe, ela já fazia isso comigo, com meus irmãos, e aí eu trago isso para a minha família, né? Tendo em vista que esse aqui é o mais velho, tomou ontem a vacina da dengue, e eu sempre mantenho tudo em dia, tanto dele como dos outros, que agora é a vez de Maria e ela está com todas as vacinas em dia. Cauã Gabriel sempre foi orientado pelos pais sobre as vacinas que já tomou. Ele se sente muito seguro. Ela me explicou, né, qual era a importância de se vacinar e que eu ia tomar a vacina da dengue. E, nem dói nem nada e é super normal. E foi uma experiência muito boa e agora eu estou protegido, né? Com esforço contínuo para combater a dengue, a vacinação se torna uma prioridade, especialmente entre crianças e adolescentes. A Paraíba tem mais de 28 mil crianças e adolescentes, 10 a 14 anos, com esquema vacinal contra a dengue incompleto. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado, foram distribuídos 120 mil doses em todo o estado. A dengue foi a doença infecciosa que mais hospitalizou e levou a óbitos em nosso país no ano de 2024. E o grupo populacional de maior acometimento, fora os idosos, foi justamente os adolescentes de 10 a 14 anos. Na rede pública, ela está disponível no calendário vacinal de rotina para essa faixa etária. São 2 doses, seu esquema vacinal, com intervalo de 3 meses entre elas. As famílias precisam entender que a dengue é uma doença potencialmente grave e levar seus filhos que são contemplados, né, com a vacinação para serem vacinados. Também não esquecendo de fazer o dever de casa, que é o controle sanitário do vetor do mosquito. Então, fica aqui o chamamento para que vocês levem seus filhos para se vacinarem contra a dengue. E se já tomou uma dose, precisa completar o seu esquema com a segunda dose, porque o organismo só vai produzir título de anticorpos protetores com a segunda dose. A vacinação é uma responsabilidade coletiva e cada dose conta na luta contra a doença. E hoje pela manhã, uma ação do Janeiro Branco no Hospital de Trauma aqui de Campina Grande levou repentistas para entreter os pacientes e trabalhadores. A ação aconteceu na manhã desta quinta-feira e contou com a apresentação dos repentistas Robério Condor e Rafael Beija-Flor, que animaram pacientes e profissionais de saúde do Hospital de Trauma. Para canta com decência, vou começar por Lulu, que eu quero dizer a tu, pra ela eu quero cantar. A ação faz parte da programação do Janeiro Branco, que visa conscientizar as pessoas para a prevenção e cuidados com a saúde mental. É muito importante a gente ter tempos de cuidar de si mesmo, cultivar bons hábitos, né? Ter pausas, momentos de descanso, vocês trabalhadores da saúde, nós, né? É muito importante que a gente alinhe o trabalho com a casa, a família, que a gente consiga ter, né, sempre bons hábitos no sentido de praticar exercícios, ter uma alimentação equilibrada. E nós temos aqui no trabalho, na saúde mental do trabalhador, a nossa equipe à disposição de vocês. Em um ambiente marcado por situações delicadas, o momento trouxe um pouco de descontração, trazendo muita alegria com brincadeiras e rimas para os presentes. E
olha só, uma informação importante para você que gosta de passear ou fazer atividades físicas no Parque Evaldo Cruz. O local estará fechado amanhã, sexta-feira e também no sábado para a retirada da decoração do Natal iluminado. Nesse período, os técnicos responsáveis vão desinstalar as luminárias e os equipamentos usados na ornamentação natalina. O parque volta a funcionar normalmente no domingo, dia 19 de janeiro, das 6 da manhã até as 10 horas da noite. A seguir, Botafogo vence Sport de Patos e assume a liderança do Campeonato Paraibano. E olha, a Prefeitura de Campina Grande vai garantir tarifa zero no sistema de transporte público coletivo no próximo domingo, dia 19, em todas as linhas da cidade. A medida é adotada para beneficiar a população, em especial os torcedores de Campinense e 13, já que as duas equipes vão se enfrentar às 4 horas da tarde no estádio Amigão, em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Paraibano. Pois é, tem clássico dos maiorais aí no domingo e ônibus de graça para todo mundo. E falando em futebol, continuando a falar de futebol, teve jogo entre Botafogo e Sport de Patos e o Botafogo levou a melhor, é o novo líder do campeonato. O primeiro gol foi relâmpago, com 1 minuto de jogo apenas. Danilo Mariotto cruzou rasante para Guilherme Santos inaugurar o placar no Almeidão. 1-0 Belo. O segundo gol foi um golaço. Eric fez jogada individual e Marcelo marcou, só que contra. Indefensável e um lindo gol. Belo 2-0 no jogo. E o Botafogo resolveu a partida no primeiro tempo mesmo. Nicolas arrancou e achou Danilo Mariotto, que empurrou para as redes e fechou o caixão. Assim terminou, Botafogo 3, Sport de Patos 0. E o Borborema Notícias vai ficando por aqui. Uma excelente noite para você. A gente volta a se encontrar amanhã. Eu tô te esperando, hein? Até lá.